Tá sim. Foi depois que eu fiz isso, não foi não? Vê agora. Pronto? Pronto. Um, dois, três, pronto. Alô, som. Um, dois, som. Três, som. Oi. Um, dois, som. Tá funcionando aí, Bianca? Normal? Pronto. Então, gente, eu tive um problema aqui de áudio, porque sem querer eu teclei aqui no volume do YouTube. Aí quando clica no volume do YouTube dá essa interferência, certo? Mas vamos voltar a resolver as questões, beleza? Paramos na questão 13, questão 12, né? Nos vídeos anteriores. E agora a gente vai dar sequência a isso. Vamos analisar agora a questão 13. Questão 13 dizia o seguinte para vocês, vejam. Uma fazenda possui um campo retangular de plantações, certo? O fazendeiro precisa medir o perímetro do campo para fazer uma cerca. O comprimento do campo é o triplo da largura. O fazendeiro mediu o comprimento e encontrou 36 metros. Para determinar o perímetro do campo, o fazendeiro deve calcular. Então vejam, para resolver esse tipo de questão, qual é o ideal? O ideal é a gente poder sempre fazer a figura, né? Observe que o campo ele tem um formato, ele tem um formato o quê? Ele tem um formato retangular, né? Então vamos fazer aqui um retângulozinho só para vocês terem a ideia. E nesse retângulo, ele diz na questão o que para vocês? Ele diz que o comprimento do campo é o triplo da largura, certo? Ou seja, aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho quem? X. O comprimento é o triplo da largura. A largura vale x e o comprimento vale quanto? 3x. E ele diz uma coisa importante para vocês aqui. O fazendeiro mediu o comprimento e encontrou no comprimento quanto? 36 metros. Então, esse comprimento que vale 3x, na verdade ele vale quanto, pessoal? Ele vale 36 metros. Beleza? Então imagine vocês. Qual é o valor que vai dar exatamente 36 sendo triplo, certo? Essa medida da largura só pode ser quanto? 12. Porque 12 vezes 3 dá quanto? 36. Então, nesse momento, a gente já sabe que a largura vale 12 e o comprimento vale quanto? 36. Até aí tudo bem? Tudo bem. O que ele quer encontrar na questão? Para determinar o perímetro do campo. Então, o perímetro, como vocês sabem, é a soma dos lados. Então, eu já tenho um com 36, tenho outro com 36, tenho a largura sendo 12 e a outra largura também sendo quanto? 12. Então, o perímetro é a gente somente calcular o que? Os lados. Então, eu terei 36 vezes 2, 36 multiplicado por 2. 6 vezes 2, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 com 7. Então, os comprimentos estão dando 72. E a largura, 12 vezes 2, que dá 24. Então, se eu pegar 72 e somar com 24, eu tenho 4 mais 2, 6. 7 mais 2, 9. Beleza? Então, o total está dando quanto aqui de perímetro? 96. Beleza? Observem que 96 aqui eu tenho na letra qual, pessoal? Letra E, correto? Resposta certa, letra E. Então, são questões que caem assim na ETE. Não são questões tão difíceis ao ponto de... Não, são questões que o aluno consegue resolver naturalmente. Beleza? Vamos agora para a questão 14. Na questão 14 é uma questão muito parecida com essa que ele fez, com essa 13. A 14 ele diz o seguinte, ó. Uma fazenda possui um campo retangular de plantações. O fazendeiro precisa medir a área do campo. Então vamos aqui desenhar. Vamos desenhar aqui um campo com formato retangular. E ele diz, o fazendeiro precisa medir a área do campo para calcular a quantidade de sementes necessárias. O comprimento do campo é o triplo da largura. Então, o comprimento é 3x e a largura vale quanto? X. Beleza? O fazendeiro mediu o comprimento e encontrou 27 metros. Então, esse comprimento que ele está dando, ele vale quanto? 27 metros. Vejam. Se o comprimento é o triplo da largura e ele vale 27, automaticamente essa largura só pode ser quanto? 9. Por que 9? Porque 9 vezes 3 vai dar quanto?
27. Até aí tudo bem? Pronto. Observe que é um tipo de questão que ele quer saber o que nessa questão. Vamos ler. Para determinar a área total do campo. Então, para que a gente possa encontrar aqui a área total do campo, a gente faz o seguinte, ó. A área, estou falando de um campo, né? Retangular. A área de um retângulo, base vezes altura. Então, a área do retângulo vai ser igual à base. Qual é o valor da base? 27. Que será multiplicado pela altura. Quanto vale a altura? 9. Então, essa área terá um valor, né? 27 vezes 9. 27 vezes 9 vai dar exatamente quanto? 243. E 243 é exatamente o nosso resultado final. Ok? Gabarito, letra E de escola novamente. Por quê? Porque na questão ele quer saber exatamente o valor dessa área, né? A área é toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui representa para a gente a área do campo. E para encontrar a área, é só pegar a base, que vale 27, multiplicar pela largura, que vale 9. 27 vezes 9, 243. Beleza? Psst. Gente, por enquanto, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certinho por aí com vocês? Pronto. Então, vamos embora. Próxima questão. Vamos falar agora da questão de número 15. Observe que a questão 15 diz o seguinte, vejam. É uma questão em que a gente tem que calcular. Se o aluno não calcular, ele não consegue resposta. Ele não pode jamais chutar questões. Veja, a questão diz: assinale a alternativa que possui o saldo médio correto de um cliente no mês em que o seu extrato tem o seguinte histórico. Então ele tem 20 mil reais durante 2 dias, 15 mil reais durante 5 dias, 4 mil reais durante 8 dias, 800 reais durante 15 dias, certo? E aí você tem as alternativas. Só que na questão em si, o que é que ele quer encontrar aqui na questão, pessoal? O que é que ele quer encontrar? Ele quer encontrar exatamente o seguinte, ó. O saldo médio, saldo médio correto. Saldo médio correto. Quando a gente fala em saldo, eu estou falando de quê? Eu estou falando exatamente do total que eu tenho aqui. Então, para a gente calcular esse total, o que é necessário, professor? É necessário calcularmos a média aritmética ponderada desse valor. Para calcularmos a média aritmética ponderada, a gente pega 20 mil, que é esse valor que nós temos, 20 mil, que será multiplicado por 2. Por que por 2? Porque é durante 2 dias, somado com 15 mil, certo? Vezes 5, mais 4 mil, vezes 8, mais 800, vezes 15. Então, eu pego todo esse resultado aqui, faço a matemática disso aqui, ó. Certo? Tudo isso aqui será dividido por quanto? Pelas quantidades que eu tenho de dias. Se a gente pegar 15 dias, somar com 8, somar com 5, somar com 2, isso aqui está dando quanto, pessoal? 15 mais 5, 20, mais 10, 30. Então, tudo isso aqui será dividido por 30. Beleza? Psst. Aqui a gente vai ter o nosso resultado, mas para isso temos que fazer alguns cálculos, né? Como assim cálculo, professor? Se eu pegar 20 mil e multiplicar por 2, eu terei quanto? 40 mil, correto? Então, vou colocar aqui 40 mil. 40 mil. Mais 15 mil vezes 5. Vai dar quanto? 75 mil. Mais 4 mil vezes 8. 32 mil. Mais 800 vezes 15. Vai dar exatamente quanto? 12 mil. Dividido por 30. Então, aqui o aluno ele tem que somar, né?
É um tipo de questão que a banca exige que o aluno ele faça o cálculo, ele multiplique, ele some, ele divide. A banca obriga o aluno a fazer o cálculo. É um tipo de questão que ele não pode jamais pensar e chutar. Porque se ele chutar, ele tem muita chance de erro, certo? Então, se a gente for somar aqui, ó, 40 mil mais 75 mil mais 32 mil mais 12 mil, esse resultado aí está dando quanto? Está dando 15 mil não, 159 mil reais, 159 mil, beleza? 159 mil reais dividido por 30. A gente pode cortar esse zero com esse zero, ó, e aí a gente fica com quanto aqui? 15.900. 15.900 dividido por 3 vai dar exatamente 5.300. 5.300 é o nosso resultado final. Resposta certa, a letra B de bola. Beleza? Todas essas questões que estamos resolvendo aqui com vocês são questões que já caíram nas provas da ETE, certo? No passado. Então, não pode passar despercebido, beleza? Eu ainda não vi quem está por aqui, né, na nossa live, mas é importante você que é aluno do nono ano, aluna do nono ano, eu sei que é um domingo, né? Mas eu resolvi fazer isso hoje porque eu sei que vocês podem depois também assistir. Eu vou deixar gravado para que todos vocês assistam. Ok? Bianca? Tá saindo aí, né? Ok. Continuando, gente. Vamos agora para a próxima questão. Vamos analisar agora a questão 16. Questão 16 diz o seguinte, vejam. É uma questão teórica e não tem muito erro não. É matemática básica em si, que você aprende lá no 7º ano. Vejam o que diz essa questão. Na multiplicação de potências de mesma base, né? Eu estou trabalhando aqui o quê? Multiplicação de potências de mesma base. Vejam, na multiplicação de potência de mesma base, o que é que nós vamos fazer? Gente, vamos pegar aqui um número, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Uma multiplicação de mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes, não é verdade? 2 mais 3. Lembra aos alunos que esses valores que estão aqui, eu estou colocando como exemplo, tá certo? E o nosso resultado vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a 5, não é isso? Então lembrem-se, numa multiplicação de mesma base, a gente sempre vai repetir a base e vai somar os expoentes. Aí na letra A ele diz, multiplica as bases e soma os expoentes. Na letra B ele diz, repete a base e multiplica os expoentes. Letra C, repete a base e soma os expoentes. Opa, eu acho que essa é a nossa resposta certa, né, pessoal? Isso, lembrem-se, na multiplicação de mesma base, a gente sempre vai repetir a base e vai somar os expoentes. Se fosse divisão de mesma base, a gente repetiria a base e diminuiria os expoentes, beleza? Tranquilo? Aí a letra A, a letra B, totalmente errado. Letra D, repete a base e divide os expoentes, jamais. Não pode se dividir os expoentes. Na letra E, repete a base e subtrai os expoentes. Não, porque é uma multiplicação. Se fosse uma divisão, beleza, seria a letra E a resposta. Mas foi uma multiplicação, tranquilo? Passaremos agora para a questão 17. Questão 17 ela é um pouco longa. Veja o que diz a questão. A coordenadora do curso de Design Gráfico da Escola Técnica observou um aumento na resma de papel sulfite A4 no mês de setembro. A resma sofreu um aumento de 30%. Então, o que é que nós temos aqui nessa questão? Vejam só. Cadê? Aqui. Nós temos aqui um aumento de quanto? 30%. Isso foi quando? Em setembro. Certo? E no mês de outubro houve um novo aumento. Houve mais um aumento de quanto? 40% em outubro. Beleza? Ele diz, qual foi o aumento acumulado nesse bimestre? Observe que logo de cara ele coloca 70 aqui para vocês. Ó.
O aluno que é leigo nesse assunto, ele vai somar 40 mais 30, 70. Só que matemática não é assim. Matemática nunca foi assim. Matemática você tem que pensar, tem que analisar a questão. Como assim pensar e analisar a questão, professor? Vejam, comece com o preço inicial. Vamos supor, o preço inicial de qualquer produto, ele sempre vai iniciar com quanto? Qualquer produto, ele sempre tem um valor. E esse valor inicial é sempre de quanto? 100%, que é o valor base. Certo? Pronto. E aí, depois disso, houve um aumento de quanto? Houve um aumento de 30%. Não é verdade? Mas o que é 30%, professor? 30%, pessoal. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,30. Ou seja, se eu já tenho um produto que valia 100%, mais 30%, esse produto vai valer quanto agora? 1,30. Entenderam? E um produto que tinha 40%, como é que ele faz? Vejam, presta atenção. Primeiramente, esse meu produto que estava com 100%, né? 100 vezes 100 mais 1,30, né? Vai ficar com quanto? Ele vai ficar exatamente com 130, correto? 130. Aí vamos analisar agora depois do aumento. Depois do aumento, teve um aumento de quanto? De 40%. Então eu tenho 130, né, que foi o aumento de 30%, 130 vezes R$1,40 agora. Professor, por que R$1,40? Porque é 40% em cima do valor que eu já tinha. Beleza? Então eu fico com 130 vezes R$1,40. 130 vezes R$1,40 vai dar exatamente quanto? Vai dar 182. 182. Meu preço inicial é 100%. Quando eu pego 100% e coloco em cima dele 30%, eu terei quanto? Eu terei 1,30. Na verdade, 130, né? Então, em cima desses 130, eu tenho mais 40% em cima. 40% é quanto? É 1,40. Então, se eu pegar 130 e multiplicar por 1,40, eu vou adquirir quanto? 1,182. Na verdade, 182, me desculpe. 182, beleza? Aí o que acontece? Quando eu pego 182, né? E subtraio de 100, 182 menos 100, que foi o preço inicial, lembram? O preço base, eu terei 82. Então, 40% de aumento, mais, ou melhor, 30% de aumento, depois mais 40% de aumento, vai me dar exatamente quanto? 82%. A resposta certa aqui fica sendo quem? A letra D de dado. E a letra D é exatamente o nosso resultado final. Vamos analisar agora a questão 18. Questão 18 diz o seguinte para vocês, vejam. Questão 18 é uma questão bem simples, né? É mais para somar valores. Vejam, a banca ETE quer saber se você sabe somar também. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Porque essa questão é uma questão bem bobinha. Vejam o que diz. Joana tem uma fábrica de doces. Na tabela abaixo, mostra a produção nos dias de semana. Segunda-feira, 1.160. Terça-feira, 2.786. Quarta-feira, 2.994. Quinta-feira, 3.648. Sexta-feira, 4.223. Qual a produção total de doces na semana? Aí eu tenho aqui as alternativas, né? Pronto. Ele só quer que você some todos esses valores. Pegue tudo isso aqui e some. Eu acredito, eu quero acreditar nisso, que todos os alunos do 9º ano saibam somar. Correto? Desculpa. Então, se você somar todos esses valores aqui, ó, vai dar 14.811. E 14.811 é exatamente o nosso resultado final. Resposta certa, a letra D. Aí os alunos podem me perguntar, professor, que questão bobinha é essa? Na ETE cai questões assim? Cai. São questões improváveis de cair. São questões que já caíram em anos anteriores. Inclusive, eu quero até dizer a vocês o seguinte, que vocês terão praticamente 1 hora para resolver as questões. São 10 questões de matemática
e 10 questões de língua portuguesa. A prova ela é assim, eletrônica. Você fica no computador, no tablet deles e vai resolvendo as questões. Então, vocês têm 1 hora para resolver as questões. Entenderam? Por isso que eu digo, vá logo para as questões de matemática, que você tem que fazer cálculo, e deixa para a língua portuguesa por último, porque são questões mais de leitura, né? Tá entendendo? E mais rápido de se resolver. Joia? Passaremos agora para a próxima questão. Questão de número 19. Vejam o que diz a questão 19. Uma questão bobinha também, vejam. Em uma loja de brinquedos, o preço de um carrinho de controle remoto é de R$ 174. Ana comprou um carrinho e pagou um total de R$ 213, incluindo o valor do frete. Determine o valor do frete. Vejam que questão boba. Bem, todo aluno sabe que para encontrar esse valor é só pegar R$ 213 e subtrair de R$ 174. Quando a gente faz essa subtração aqui, ó, eu terei o meu valor. E esse valor que eu vou adquirir é exatamente o valor do frete, correto? Gente, 4 menos 3 você sabe que não pode, né? Então, você pede emprestado, né? Uma dezena. Ao pedir emprestado, o que é 3 vira 13. Então, 4 para chegar em 13, falta um quanto? 9. Pediu emprestado, devolve. O que é 7 fica 8. 8 para chegar em 1 não pode, né? Pede emprestado de novo. 8 para chegar em 11, falta quanto? 3. Aí devolve. 1 para 1 nada. R$ 39 é exatamente o valor do frete. Ana pagou R$ 39 de frete e a única alternativa para essa questão é a letra D de dado. Questão simples, questão fácil, não é verdade? Que a banca exige que você, nono ano, saiba subtrair. Saiba pedir emprestado e devolver coisas que vocês já aprenderam lá, desde o, sei lá, terceiro ano, quarto ano, talvez quinto, não sei. Vamos agora para a questão 20. Questão 20 diz o seguinte, pessoal. Um grupo de estudantes da ETE construiu, junto com sua professora, uma tabela ao estudar os índices pluviométricos de certa região de Pernambuco, obtendo os seguintes dados. Questão típica da terra, típica de Pernambuco, e a ETE gosta muito de utilizar as coisas que acontecem na nossa terra. Essa questão mesmo é típica disso, certo? Então eu tenho os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, e eu tenho os índices, né, pluviométricos. Em janeiro, 27 milímetros, fevereiro, 24 milímetros, março, 29 milímetros. Mas cadê abril que não aparece? Vamos ler a questão. Após a impressão da tabela, a professora percebeu a falta do dado do índice referente ao mês de abril, mas o grupo de estudantes afirmou que na média desse quadrimestre, o índice foi de 24 milímetros de chuva na região. Opa, presta atenção, gente. É uma questão em que eu estou falando o quê? Média. Olha só que coisa bonita. Se é uma questão que se fala de média, o que devemos fazer, pessoal? Trabalhar a matemática como ela pede que faça a média. Então, a média é a soma dos valores que eu tenho. E quais são os valores que eu tenho aqui nessa tabelinha? 27, 24 e 29, correto? Correto, professor? Então, vamos lá. Coloquem aqui 27, 24. Se eu tiver rápido, gente, não tem problema não, tá? Vocês podem assistir o vídeo, porque eu vou deixar esse vídeo disponível aí para vocês, beleza? 27. E eu tenho uma novidade aí para vocês, tá? Vou deixar essa novidade lá pro finalzinho, tá bom? A novidade é boa. Eita, que esse mais ficou horrível, não foi? Deixa eu ajeitar esse mais aí. Tá muito grande, meu Deus do céu. Oh, agora. Vocês não sabem quanto é difícil escrever nessa lousa digital. É muito difícil, não é fácil não. Mas a gente consegue. Professor, eu coloquei 27, 24, 29 e coloquei mais X. Por que eu coloquei mais X? Porque o mês de abril não aparece nada, né? E é isso que ele quer descobrir na questão, ó. Então a média, como vocês sabem, é a soma dos 4 valores, dividido por quanto aqui, pessoal? Por 4, porque eu tenho 4 números, né? Beleza? E detalhe importante nessa questão é que ele dá o valor da média. O índice foi de quanto? O índice foi de 4 milímetros. Ele diz para você o valor da média, né? E ele quer saber exatamente, na questão,
Tendo essa informação e fazendo os cálculos necessários, a professora afirmou que no mês de abril o índice pluviométrico foi de joia. Então o que é que a gente faz? Soma isso tudinho. Vamos embora. Vejam que eu tenho aqui 27 mais 24 mais 29. 27 mais 24 mais 29 vai dar quanto, pessoal? 80, professor. Então eu tenho 80 mais x sobre 4 dividido por 24. Tô começando com minhas coisas já, viu? Vamos lá. Então eu tenho aqui 80 mais x sobre 4 igual a 24, beleza? Você faz uma proporçãozinha aqui, né? E já consegue resolver tudo isso aí. Porque aqui não tem um invisível, ó. Embaixo de um número sempre tem um número invisível. E esse número é o número 1. Joia? Joia. Então 80 mais x vezes 1 vai dar quanto, pessoal? 80 mais x. X, professor. X. 80 mais x igual a 24 vezes 4. Posso colocar direto? Pode, professor. 24 vezes 4 dá quanto, pessoal? 96. Então, x vai ser igual a 96, tirando 80. Gente, se eu tenho 96 e tiro 80, com quanto eu vou ficar, hein? 16. Tem essa resposta aí, pessoal? Respondam se tem. Tem ou não tem? Eu estou ouvindo vocês falarem aí. Tem, professor. Resposta certa, qual é a letra, meu aluno? Letra A. A de quê? Arubu. Beleza? E a letra A de arubu é exatamente o nosso resultado final. Próxima questão, questão 21. Questão 21 é só teoria. E quando o aluno chega e se depara com a questão de teoria, ele não erra, não é verdade? Estatisticamente isso já é comprovado. Por quê? Porque eles gostam de questões assim, teóricas. Beleza? Vejam o que diz a questão 21. Questão 21 diz o seguinte: das afirmativas abaixo, assinale a que corresponde a definição correta de potenciação. De novo, potenciação, tá vendo? Assunto lá do 7º, 8º ano. E ele diz, letra A, uma operação matemática em que somaríamos a base pela quantidade de vezes indicada no expoente. Sobre potenciação. Estamos falando de quê? Potenciação. Potenciação é uma operação matemática em que somaríamos a base pela quantidade de vezes indicada no expoente? Não, lá em cima eu expliquei para vocês um exemplo, né? Vejam, a potenciação em si, vou colocar aqui para vocês verem. Por exemplo, 2 elevado ao cubo. O que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes. Travou. 2 vezes 2 vezes 2, correto? Esse resultado vai dar quanto? 8, professor. Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, joia? Então a letra A está errado. Por que errado? Porque ele está dizendo que a gente soma as bases e a gente não soma as bases. O que é que a gente faz com as bases? A gente multiplica elas. Letra B. Uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Eu acho que a gente achou a nossa resposta, hein? Vamos ver a letra C. Uma operação matemática onde dividiríamos a base. Que história é essa de dividir, professor? Letra D. Uma operação matemática em que subtrairmos a base. Nada disso. Que história é essa? Uma operação matemática em que deveria multiplicar a base pelo expoente. Nada disso também. O que nós temos, a única alternativa verdadeira sobre a definição de potenciação. Oi, desceu. Opa, o que é que eu estou fazendo? Calma. Vamos ajustar isso aqui. Espera aí, deixa eu voltar. 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 Pronto. Então vamos lá. Acho que a tela cheia fica melhor. Agora. Pronto. Então, resposta certa, letra B. Letra B de bola. Beleza? Uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais é exatamente uma potenciação. Passaremos agora para a questão 22. Juliana está organizando um evento e precisa comprar refrigerante em quantidade suficiente para os convidados. Cada convidado irá consumir, em média,
170 ml de refrigerante durante o evento. O evento terá 300 convidados, determina a quantidade total de refrigerante em litros que Juliana precisa comprar. Questão boa, tranquila, não é verdade? Questão típica de ETE. E o aluno está aqui para isso, para resolver esse tipo de questão. Vamos lá. Cada convidado vai consumir quanto de refrigerante em média? 170 ml. Isso está na questão, não é verdade? Quantos convidados iremos trazer para essa festa? 300. Então, se nós pegarmos 170 e multiplicarmos por 300, vamos para a matemática tradicional. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Fica 1, sobe 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2 que subiu, 5. E aqui a gente soma. Ao somar, eu terei 0, 0, 0, 1 e o 5. Correto, pessoal? Então, foram consumidos 300 convidados, 51.000 ml de refrigerante, não é isso? Pronto, estamos falando de refrigerante, é isso mesmo? Não? Deixa eu só descer aqui para a gente ver. Um evento, isso, para comprar refrigerante, exatamente. Então, 51.000 ml de refrigerante. Mas o que é que nós queremos? Nós queremos o resultado, pessoal, em litros. Observe que na questão, a resposta no gabarito está em litros, não está em ml. Então, como é que o aluno iria resolver isso? Se ele souber, que eu sei que ele sabe, que depois de litros vem decilitro, que depois vem centilitro e que depois vem mililitro, ele matou a questão. Porque ele tem aqui 51.000 mililitros e quer transformar em litros. É só dividir. Cada uma dessa unidade, ele divide por 10. 10, 10 e 10. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000. Então ele pega 51.000. Se a gente pegar aqui 51.000 e dividir por quanto? Por 1.000. Pegando 51.000 e dividindo por 1.000, 0 com 0, corta. 0 com 0, corta. 0 com 0, corta. Eu terei 51 dividido por 1. E quanto é 51 dividido por 1, pessoal? 51 litros. Então, para essa festa com 300 convidados, nós teremos um total de 51 litros. E 51 litros é exatamente o nosso resultado final. Passaremos agora para a questão 23. E na questão 23, nós temos o seguinte. Ao comprar um videogame, Alexandre pediu para realizar o pagamento parcelado em 8 vezes. Beleza? O preço do videogame é R$ 1.900. Então eu tenho aqui, R$ 1.900, sendo exatamente o preço do videogame. E por ter pago de modo parcelado, o valor sofreu um acréscimo de quanto? 12%. Beleza? Quando se paga em cartão, né, parcelado, tem sempre esses juros. Beleza? O ideal é a gente sempre pagar à vista, porque quando a gente paga à vista tem um desconto. Beleza? Aí ele diz, sabendo que as parcelas possuem um valor fixo, qual o preço de cada parcela que Alexandre pagará? Então, como é que o aluno vai fazer isso? Ele vai pegar 1.900, que foi o valor, de 12%. De 12%. Beleza? 12%, como vocês sabem, é 12 sobre 100, não é isso? Aí eu pego aqui esse 0, 0 com 0 corta, 0 com 0 corta. Aí eu terei 19 vezes 12. Pegando 19 e multiplicando por 12, quanto é que a gente vai ter? 228. Então, 12% de 1.900 é 228. Então, se a gente pegar 1.900 e em cima de 1.900 aumentar 228, aqui é um 2, né? 228. Vejam para quanto vai esse valor. 8, 2 mais 0, 2. 9 mais 2, 11, vai 1. O valor passou a ser quanto? R$ 2.128.
que antes era 1.900, parcelado em 8 vezes, passou a ser quanto? R$ 2.128. Professor, o senhor errou. Não tem essa resposta aí não. Calma, aluno. Ele não quer o valor. Ele quer saber quanto pagará as parcelas. Tá vendo aqui? E essas parcelas serão em quantas vezes? 8 vezes. Tem que se ligar nas questões. Por isso é importante ler a questão. Então você vai pegar 2.128 e vai dividir por 8. Divida. 21 dividido por 8, o número mais próximo é quanto? 2. Porque 2 vezes 8, 16. 16 para chegar em 21, falta quanto, pessoal? 16, 17, 18, 19, 20, 21. 5, professor. Aí desce o 2, ó. 52 dividido por 8, o número mais próximo, se eu não estiver enganado, é o número 52 por 8, vai ser o número, quem lembra? 6. Por que 6? Porque 6 vezes 8, 48. 48 para chegar em 52, falta quanto, pessoal? 48, 49, 50, 51, 52. 4, professor. Aí desce o 8, ó. 48 dividido por 8 dá quanto, professor? 6. 6 vezes 8, 48. Para 48, nada. Resultado exato aqui, ó, R$ 266. Então será pago 8 parcelas de R$ 266. Resposta certa, letra D de dado. Pessoal, tudo que vocês estão vendo aí são questões que já caíram, certo? Tudo. São questões que já caíram nessa prova da ETE em anos anteriores. Estamos aqui exatamente trazendo para vocês essas questões, tá certo? Vamos ver agora mais uma? Bora! Vamos agora ver a questão 24. Questão 24 é típico de questão de ETE e IFPE também, tá? Eu não posso esquecer jamais de IFPE. Aí, meus alunos, posso dar uma lidinha aqui bem rápido? Pronto, Matemática Bizus, MT. E aí, tudo bom? Como é que vai? Noel, né? Sou eu. Deixei a barba crescer para ser o Papai Noel aí, no Natal. Tranquilo? Tranquilo. Vamos embora. Gente, próxima questão aí para vocês. Próxima questão vai ser a questão de número... Cadê ela aqui? 24. Ao distribuir 510 cupons promocionais em 3 partes diretamente proporcionais ao número de membros de comunidades, em uma certa rede social que possui 9K membros, 5K membros e 3K membros, o maior número de cupons distribuídos a uma única comunidade é igual a... Bem, para resolvermos essa questão, você está vendo aqui que são quantos cupons? 510 cupons. Beleza? Beleza. Nós temos quais números que nós temos aqui? Nós temos os números 9, qual é o outro? 5 e o 3. Esse número 9, 5 e 3, observem que eles estão sendo o quê? Números diretamente proporcionais. Certo? Vou colocar aqui a palavra proporcionais. Olha que escrever com essa canetinha aqui não é fácil, mas a gente consegue. Os números 9, 5 e 3 são proporcionais, certo? Observem o seguinte. Eu vou chamar de cupom 1 como C1, eu vou chamar de cupom 2 como C2 e vou chamar de cupom 3 como C3, certo? Esses três são os chamados de quê? Números de cupons. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então, na verdade, cupom 1, ele vai ter o quê? 9K. Cupom 2, ele vai ter o quê? 5K. Certo? E o cupom 3, ele terá exatamente 3K. Joia? Joia. Então, como é que vocês vão fazer questões que caírem assim na prova de vocês, que vai cair? Simples. Você vai somar. Você soma cupom 1 mais cupom 2 mais cupom 3. Quando a gente soma os três valores está sendo igual a quanto? O total de cupons. O total de cupons é quanto, pessoal? 510. Até aí tudo bem? Só que o meu C1 eu vou chamar de quê? 9K. O meu C2 eu vou chamar de quê? 5K. O meu C3 eu vou chamar de quê? 3K.
Esse valor está sendo igual a quanto? 510. Quando a gente vai somar 9K mais 5K mais 3K, a soma desses três valores está sendo igual a quanto aqui, pessoal? 17K. 17K é igual a quanto? 510. Então, K vai ser igual a 510 dividido por 17. Joia? Joia. Então, quando a gente pega 510 e divide por 17, nosso resultado só pode ser quanto? 30. Beleza? Gente, tem aluno que quando chega nessa divisão aqui, ele para, ele trava, ele não consegue. Não, gente, tem que continuar, tem que dividir. Entendeu? Como assim, professor? Você pega 17 e sai multiplicando. Beleza? Que você vai encontrar o valor. Com certeza. Pega 17 e multiplica por valores. Por exemplo, pega 17 e multiplica por 20. Pega 17 e multiplica por 25. Pega 17 e multiplica por 30. Vai chegar em 510. Tá entendendo? O que não pode é você chutar os valores. Isso jamais. Tá, professor, acabou a questão? Não, por que não acabou a questão? Porque na questão, se você ler, ele vai dizer o que para vocês? Ele quer saber o maior número de cupons distribuídos a uma única comunidade é igual a... Então, o maior número de cupons é quem, pessoal? É o cupom número 1, que é o 9K. Então, ainda tem que pegar 9 vezes K. Quanto deu K? 30. O aluno sabe que 9 vezes 3 dá quanto? 27. Mas não é 9 vezes 3, é 9 vezes 30. Acrescentar um zero, fica quanto? 270. Resposta certa, letra D de dado. Beleza? Não pode jamais deixar a questão em branco. Passaremos agora para a questão 25. Agora vamos para a geometria, a questão boa e típica de ETE. Certo? SAEP gosta muito dessas questões também. Veja o que diz a questão. Marque a alternativa que indica a medida do ângulo A em graus, sabendo que F e G são retas paralelas. Então ele está dizendo para vocês que essa reta aqui, ó, a reta F e a reta G, são retas paralelas. E aqui existe uma outra reta que está cortando essas duas retas. Então aqui eu tenho, ó, um ângulo de 30 graus, 33 graus, e aqui eu tenho um ângulo A. Então, a resposta está na cara. Tá muito simples isso aí, não tá não? Sabe por quê? Porque o valor desse ângulo aqui, ó, o ângulo A, é correspondente a esse ângulo aqui. Se esse ângulo aqui é A, aqui também é ângulo A. E o que que diz a matemática? Os ângulos correspondentes são iguais. Se os ângulos correspondentes são iguais e aqui eu tenho um ângulo de 33 graus, eu vou trabalhar o que é aqui agora? OPV. E o que é OPV, professor? Ângulos opostos pelos vértices. Observe que os ângulos que são opostos pelos vértices, eles são iguais também. Então, automaticamente, o ângulo A só pode ser quanto? 33 graus. Resposta certa. Vamos lá para o gabarito. Resposta certa, letra D de dado. Certo? Pronto. Vai cair uma questão dessa na sua prova, beleza? Tenha fé. Vamos agora para a questão 26. Vamos analisar a questão 26. Vamos lá. Mário tinha, essa é a questão mais trabalhosa que eu achei nessa questão aí, nessa prova. Mário tinha X reais das suas economias, gastou a metade do centro da cidade com os amigos. Então vamos parar para analisar a questão. Vamos lá. Observem que ele tinha o quê? Ele tinha X reais de suas economias. X reais de suas economias. Gastou uma metade no centro da cidade com seus amigos. Então vai ficar como aqui, pessoal? X menos X sobre 2. Beleza? X menos X sobre 2. Então, quando eu faço aqui essa operação, sabe-se que aqui tem um invisível, né? O mínimo entre 2 e 1 é o próprio 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. Vai ficar 2x menos
2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. Então, observe que eu tenho aqui, ó, 2x menos x. Quanto é 2x menos x, pessoal? X sobre 2, eu repito, beleza? Pronto, então, isso aí é o que foi gasto no primeiro dia. Aí aparece agora o gasto do segundo dia. Veja o que ele diz na questão. No dia seguinte, que é o segundo dia, ele deu R$10 para sua irmã mais nova. Então, se ele está agora com... Ele gastou, né? Ele gastou x menos 2 no primeiro dia. E no segundo dia, ele deu quanto a sua irmã? R$10. Isso é no segundo dia, R$10. Aí, o que vai acontecer depois? Observe o que ele diz aqui, ó. Depois, saiu com os amigos e gastou mais 4/5 do que ainda tinha. Ou seja, se ele gastou 4/5 do que ainda tinha, quanto é que restou para ele, pessoal? Restou 1/5, professor. Ele ainda está com 1/5 de dinheiro. Ele gastou quanto? 4/5 do que ele tinha. Se ele gastou 4/5 do que ele tinha, quanto é que ele tem agora? Ele tem exatamente 1/5, que é esse valor aqui que eu fiz para vocês, tá? Então esse dado é muito importante. Por quê? Porque eu vou pegar exatamente isso. Eu vou pegar esse 1/5, que é o que restou. 1/5, que é o que restou. Vou multiplicar exatamente por esse x sobre 2 menos 10, entre parênteses, né? Beleza? Então, vou pegar 1/5, né, que é o que sobrou, vezes esse x sobre 2 menos 10. Pronto. Esse valor, observe que ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a... Tá travando. Tá um pouco travando aqui essa minha lousa. Então, isso aqui vai ser igual a... Deixa eu ver aqui a canetinha, como é que tá. Pera aí, só um instante, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui na canetinha digital, que ela tá um pouco falhando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar uma canetinha mais fina. Cadê? Pronto. Agora. Pronto, vamos lá. Continuando. Então, vamos fazer aqui essa multiplicação. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 1/5 vezes x meio menos 10, correto? Esse valor está sendo igual a quanto? A 12, né? Não é o troco? Não é o que sobrou? Vezes 12. Então, aqui eu tenho vezes 12. Não está saindo a canetinha. Deixa eu só ver aqui que a caneta não está saindo. Só um instante. Cadê? Vamos lá. Tá travando. Pronto. Deixa eu mudar aqui a caneta. Pronto. Agora. Pronto. Vamos lá. Então eu tenho 1/5 vezes x sobre 2 menos 10, certo? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, vezes 10, menos 10. Esse valor está sendo igual a quanto, como eu falei para você anteriormente. Observe que na questão ele diz que ficou com um troco de R$12. Então tudo está sendo igual a quanto aqui? 12. Pronto. Aí resolvendo aqui essa multiplicação, nós teremos o seguinte, vejam. Nós teremos 1 vezes 1/5, né? Então aqui a gente aplica a proporção. Aplicando a proporção, a gente vai ficar com x sobre 2 menos 10 igual a 60, porque esse 5 que está aqui embaixo, ó, ele vai ser multiplicado por 12, certo? Você vai fazer uma proporçãozinha aí. Eu estou com um problema aqui na minha caneta digital, mas depois ela vai funcionar aí para vocês, tá certo? Pronto, então vai ficar x sobre 12
menos 10 igual a 60. Pronto, aplicando aqui a matemática, né, esse resultado nosso vai dar exatamente quanto? Vai dar 140. Resolvendo essa equação aí do primeiro grau, o x vai dar quanto? 140. E 140 é exatamente o nosso resultado final. A resposta certa aí dessa nossa questão fica sendo exatamente essa letra B aqui, ó. Letra B de bola, 140. Beleza? Pronto, gente. Com isso, a gente finaliza a nossa live, né? Tivemos um problema aí com essa lousa digital, mas é importante que vocês vá estudando, vá analisando. Eu vou fazer mais vídeos para vocês, tá? Vou fazer mais vídeos e a novidade que eu vou trazer para vocês hoje é exatamente o seguinte. Eu vou fazer algumas lives também na próxima semana, só que vai ser lives diferentes. Como assim diferente, professor? Vai ser lives voltadas para vocês responderem 10 questões aleatórias que já caíram em provas anteriores de ETE, certo? E essas provas vocês vão responder ao vivo comigo aqui. E aí a gente vai ver, vocês vão ver também se acertaram ou não as questões, beleza? Após essas provas que vocês vão fazer eletronicamente, aí a gente comenta cada questão, tá certo? Pronto, então a todos eu quero desejar uma boa noite e lembrem-se, estudem, não parem de estudar, continue, porque nessa reta final é importante dar uma cadência, dar um estudo aí melhor para vocês, tá certo? Um abraço para todos e até a próxima vez. Tchau, pessoal!